Olá, meus caros, fala guerreiros, vamos continuar mais um vídeo, números a partir do capítulo 25, mais 7 capítulos hoje, você não pode perder, desde já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você ama e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, estamos aqui em números capítulo 25 e no capítulo 25 o primeiro destaque que eu quero fazer é logo no verso 1, porque tem uma coisa muito interessante aqui. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Bom, olha só. Antes da gente seguir, só para a gente entender aqui melhor, a gente está vendo um povo peregrinando durante anos e anos e anos e anos até conseguir entrar na terra prometida por Deus para a habitação das 12 tribos. A primeira vitória da conquista da terra prometida é a cidade de Jericó, tá certo? E isso ainda não aconteceu. Enquanto não aconteceu, esse povo ele precisa lidar com as adversidades dos intempéries do deserto e da ameaça dos povos vizinhos, tá certo? E dentre alguns desses povos, eles precisam inclusive lutar em guerra para não serem mortos. E é a única opção. A cultura de guerra era muito forte na época. Toda cidade, rei, enfim, saía pelo menos uma vez por ano com seu povo em guerra a fim de ampliar seu território. Era a temporada de guerra, né, que a gente chama, acontecer principalmente nas primaveras, tá bom? Então, a gente está vendo um Israel que ou aprende a confiar em Deus ou morre. E infelizmente a gente está vendo as duas situações acontecerem, tá? Bom, até chegar então na Terra Prometida, eles têm algum contato com povos das regiões circunvizinhas, tá? E aqueles que estão no meio do caminho da peregrinação. Então nesse verso 1, a gente vai ver um povo de Israel se contaminando com mulheres moabitas, de Moab, tá certo? Então, essa contaminação ela é muito importante para a gente entender, por quê? Porque aqui nesse ponto, e você pode ir lá também para o verso 3, você vai ver que a entidade chamada Baal, ela tem o seu marco aqui no surgimento da Bíblia. Alguns historiadores consideram, alguns estudiosos, ciência da religião e tal, essa entidade Baal como sendo a mais importante da antiguidade, junto com Yahvé, tá? Era o extremo oposto, a oposição plena de Yahvé. E essa entidade foi transmutando, foi mudando também nomes, né? Esse demônio ele é real, ele tem ligação direta também com a questão da Babilônia, de todo tipo de perversão e tal, mas não só Baal, como todos os deuses ligados, e aí automaticamente os deuses que a gente vai ver, todos eles têm alguma ligação também com Baal, tá? E esses deuses, em todos os rituais deles e tal, tinha a questão na ritualística de orgia sexual, de várias coisas, tá? Então quando o povo se envolve com as mulheres dos moabitas, não é simplesmente uma escorregada de alguém para tratar um caso, não. O povo está se envolvendo com a adoração direta a Baal, participando dos ritos, e está acontecendo uma situação de orgia, tá? No meio do povo, envolvendo boa parte do povo. E a ira de Deus vai se acender. E para quase haver assim um extermínio, né? Vamos lá. No verso 6, tem aqui um clássico exemplo, né? O israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com uma lança. Deus havia falado: não façam isso, e se vocês fizerem, vocês vão morrer. E é uma situação assim de extremo, tá? Vai de encontro ao padrão cultural da época, que assim, tem absolutamente quase nada a ver com hoje, olhando principalmente para o Ocidente, tá? Principalmente para o Brasil, inclusive, né? E a ordem era: se isso acontecer, se vocês tomarem essas mulheres, quem fizer isso tem que ser morto. E o povo todo estava na corrupção, estava na perversão sexual. E o que aconteceu é que o filho de Eleazar, que aparentemente Eleazar aí então estava criando direito, né? O filho, ao contrário do seu pai Arão, que teve os dois primeiros filhos mortos, né? Pelo próprio Deus. Mas aqui Finéias, ele
aplacou a ira de Deus quando ele fez esse ato inevitável, não sei se seria essa a palavra, né? Mas um ato de obediência, e é uma coisa assim horrenda, assim, de fato e tal, mas um ato de obediência quando ele atravessou na lança um homem e a mulher que ele tinha tomado para si da terra de Midian, tá? Para que não houvesse contaminação do povo de Israel com os outros povos. Aí você se pergunta, como Deus fala para que o estrangeiro seja tratado tão bem e agora a gente está vendo o estrangeiro sendo morto? Olha, aqui é o seguinte, a questão aqui não é o estrangeiro, a questão é os homens se envolvendo com as mulheres que se envolviam com os rituais dos outros deuses. Se envolver com elas era entrar automaticamente nos ritos de perversão sexual e orgia que envolvia Baal e as outras entidades. Isso é detestável para Deus, e Deus queria evitar isso ao máximo. E a santidade de Deus gritava aqui de tal forma que a ira se manifestou instantaneamente de Deus, tá? Tem umas coisas na Bíblia, só abrir um parênteses aqui, que, meus queridos, não dá pra gente... Um dos maiores erros de interpretação bíblica é você ler uma passagem já tentando entender ela para os dias de hoje. Isso, para um livro de mais de 2000 anos, é uma ofensa, é uma deselegância, é uma atrocidade, tá? Por isso que não existem poucos estudos de exegese, de hermenêutica, não é à toa, tá? Por quê? Porque a última coisa que a gente faz quando a gente lê um texto bíblico é, por fim, sobrando a aplicação para os dias de hoje, fazer isso. Do contrário, a gente tem que, como entrar na máquina do tempo, voltar, e aí a gente tem que estudar cultura, tem que estudar história, tem que estudar os costumes, tudo que era antes, para a gente entender o que o texto está querendo dizer. E aí, com base nessa mensagem, seu público-alvo, quem disse, por quê, enfim, aí a gente consegue enxergar os padrões para agora, tá? É muito desrespeitoso a gente pegar a Bíblia e tratar ela como se a gente estivesse lendo, por exemplo, um artigo de um blog dos anos 2000 para cá, tá? Até para você ler, por exemplo, Machado de Assis, alguma coisa assim, você precisa voltar para você entender, tá? Não dá para poder pegar e falar assim, nossa, Deus não dá a matar, que absurdo. Não, meus queridos, não é assim, tá? Não é assim. Existia toda uma situação cultural, um paradigma de guerras, tá? Era uma coisa totalmente diferente do que era hoje, tá bom? E a revelação de Deus não muda, ok? Mas a revelação de Deus progressiva, do seu coração, do seu caráter, de tudo mais ao longo da história, ela está sim diluída nos padrões culturais que a gente vê se desenrolando ao longo da história, tá? Bom, fechado parênteses, vamos lá. Verso 11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote, Arão desviou minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Nesse momento, Eleazar está completamente no lugar de Arão, tá bom? Segundo até o próprio Deus. Números 26, vamos seguir. Versículo 2, o destaque. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Tá aí o segundo grande censo desse livro. Motivo pelo qual esse livro ganha esse nome, tá? Não é o nome dele certo em hebraico, mas é o nome que depois passou a ser. Verso 54. Justiça sendo estabelecida na divisão proporcional das terras, tá? Um clã maior dê uma herança maior, um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. Muito bacana isso, né? Números 27. Primeiro destaque aí fica por conta do verso 12 e 13. Agora presta atenção. Então o Senhor disse a Moisés, suba este monte da serra de Abarim
e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão. Aqui, duas coisas, tá? Primeiro a gente explicar a parte técnica. Novamente quero ressaltar, cronologia, contar histórias mediante cronologia de fatos não é o estilo judaico de escrever. Então no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, é difícil a gente ver a história sendo contada por ordem cronológica. Então a gente está vendo aqui, o que a gente vai perceber? Deus leva Moisés no monte, mostra ele a terra, depois você vê, você vai morrer. Só que aí vai pro próximo capítulo, vai pro outro livro, e Moisés ainda está vivo. Por quê? Porque não é cronológico, depois volta. A história, o estilo de contar a história do judeu no Antigo Testamento, aqui principalmente no Pentateuco, é o fato pelo fato, tá? Não, aí depois e tal, isso a gente já vê, já mais sendo um padrão grego, a gente já observa isso muito melhor no Novo Testamento, tá? O jeito de contar a história cronológica, é até hoje. Ah, depois aconteceu isso, aí depois veio aquilo. Agora, no Antigo Testamento, depois que tem esse texto aqui, Moisés continua vivo e tal, mas não significa que está sendo eventos posteriores exatamente, você está entendendo? Depois que Moisés subiu ao monte e desceu, ele realmente morreu. Só que agora a Bíblia, no Pentateuco, vai contar outros fatos. E aí volta no tempo e faz outras coisas, tá bom? Vocês puderam ver isso também quando Deus falou que o povo ia ficar 40 anos, sendo que nas histórias anteriores o povo já estava há quase tudo isso já no deserto, tá certo? Então é o fato pelo fato. A gente precisa respeitar essas coisas também, porque é um estilo cultural de contar as histórias. E a tradição oral fez muita cobertura disso daqui até que isso tudo fosse escrito, tá? O boca a boca entre famílias, entre gerações, tá bom? Bom, dito isso, então a gente olha para esse texto e vê que Deus mostra a terra e depois fala, depois disso você vai morrer, igual Arão fala para Moisés, né? Então Moisés só vê a terra, beleza? Ok. Verso 16. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade. Ao invés de Moisés falar, choramingar, espernear, fazer pirraça, não, eu me arrependo de ter batido na rocha, de ter falado que era eu que tinha o poder, de estar irado quando você não estava, por favor, deixa eu entrar na terra. Não, passou, tá? A gente vai ver o Moisés agora querendo fechar o ciclo da vida dele, fechar com chave de ouro, e é isso que um líder de verdade faz. Ele chega e fala para Deus, precisamos de um novo líder. E obviamente os dois sabiam já quem ia ocupar a questão do lugar. E a gente já sabe, já vê um personagem já fazendo os passos de Moisés, se apaixonando pela presença de Deus. E ele é quem? Josué, óbvio, tá? Então, verso 18, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito. Esse é o requisito. Quando nós vamos entender isso? O requisito básico, fundamental, indispensável, inegociável para que alguém lidere na obra ou faça alguma coisa, não é se o cara fala bem, não é se o cara grava vídeo, não é se o cara tem dinheiro, não é se o cara tem um testemunho que saiu da bruxaria e foi... Não. Em quem está o Espírito? Evidentemente está o Espírito sobre Josué. É uma evidência constatada por todo o povo. Por isso, um pastor não é pastor porque fez teologia. Ele é pastor porque o corpo de Cristo reconhece ele como pastor, testifica da autoridade do Espírito que está sobre ele. Tá bom? Bom, precisa da teologia, tá bom, meus irmãos? Não estou falando que tem que desprezar a teologia, não. Estou falando que é isso que eu disse do Espírito que é o fundamental. A pior coisa que tem é a casa vazia. É ou não é? Pois é. Bom, então Josué é chamado. Números 28. Verso 28 também. Não por acaso eu queria mostrar um outro padrãozinho que aparece aqui para vocês entenderem sobre a ótica também da nova aliança de Jesus, tá? Com cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Não era só o sacrifício, não era só todo o sofrimento, toda a dor e a morte, mas também a unção que estava sobre Jesus. Tá certo? Óleo é o símbolo da unção, do chamado, da missão, da consagração, da santidade e, portanto, do Espírito Santo.
oferta junto com a habitação do Espírito Santo. É isso que se trata o culto hoje. É oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo. Ir morrer conscientemente, porque se quer morrer, houve arrependimento. Morte do velho homem. Isso é sacrifício vivo. Se o animal pudesse falar, ele falava, não quero ser sacrificado. Mas os cristãos não. Os cristãos querem. Eles vão para a morte todos os dias. Eu não estou falando só de perseguição. Estou falando de pecado, de velha natureza, principalmente. E isso só é possível por causa do óleo, do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá. Números 29, verso 14. Nós vamos ter o mesmo padrão sendo repetido. Com cada um dos 13 novilhos, prepare uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo. Com cada um dos carneiros, 2 jarros. Tá bom? Verso 17 a 32. Vamos lá. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano de idade, todos sem defeito. A partir daqui até o 32, a gente vai ver uma conta regressiva. Vai diminuindo a quantidade dos cordeiros até, de 12, né? Até chegar para 7, tá bom? Não por acaso, né? E vai coincidir justamente, isso aqui era uma semana que era feito isso, né? E aí vai coincidir justamente com o 7º dia, tá bom? Quando tá nos 7 novilhos, beleza? Depois vocês deem uma olhada nesse texto, ele é muito interessante, tá bom? E tá novamente simbolizando a perfeição de Deus em seu plano de remissão e salvação do homem, de expurgar o pecado, de propiciar, tá bom? Essa redução 12 para 7 de novilhos, ela não é à toa, ela revela 12 aqui, né? As 12 tribos, a parte da terra, os 7, plenitude dos céus, um plano de Deus que está diretamente relacionado ao efeito de santidade na vida do homem, tá? Dê uma meditada boa nisso daí, que isso é maravilhoso, maravilhoso. Números capítulo 30, verso 2. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Agora eu pergunto a vocês, vocês acham que isso aqui é uma coisa que passou ou ficou? Se a gente vê uma repetição mais moderna disso, né, e isso tem uma aplicação prática, inclusive no Novo Testamento, é porque ficou. E quando a gente olha só para o texto em si, a gente já percebe que é um princípio do caráter de Deus. Você fez um voto? Fez. A quem? A Deus. Será que você pode mudar? Por isso a Bíblia vai dizer pra gente, quando faz um voto a Deus, não tardar em cumprir. Porque se não cumprir, é melhor que a gente não tivesse nem nascido. Deus leva muito a sério a questão da fidelidade das palavras, naquilo que se propõe, tanto o nosso coração quanto o coração dele, tá bom? Então separei esse texto porque é muito importante a questão do temor. Hoje, também tem um lance aí de voto que também foi pervertido. Eu já falei muito sobre isso no vídeo passado, né? Das coisas que foram distorcidas. Por exemplo, votos que não tem nexo algum com nada. Não exprime nem propósito, não significam nada. E a única coisa que dá a impressão é que o sujeito que faz o voto está querendo aparecer. Tem muito disso, cara, tem muito disso, tá? E já tem alguns outros votos que são feitos e obrigados depois ao restante do corpo, né, da igreja, e as pessoas não fazem ideia do que elas estão fazendo, elas têm que fazer aquilo também. E aí muitas vezes é descumprido, é levado de qualquer jeito e tal, e as pessoas ficam acumulando sobre si ira. Isso é muito complicado, a gente tem que ter muito temor para a gente não deixar sair da nossa boca qualquer bobagem que a gente não pensou muito antes, que não era verdade no nosso coração, que, sabe, de fato tinha um entendimento profundo acerca daquilo que a gente estava fazendo. E tínhamos certeza que era Deus. Se não, é melhor a gente ficar calado, tá certo? Bom, então a questão do voto. Agora, de 3 a 8, no capítulo 30, questão da autoridade, tá?
Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas se o pai proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto ou depois dos seus lábios proferir uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, precipitação, essa palavra é muito boa, né? E o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos e compromissos que ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido a proibir quando souber, anulará o voto, porque é o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. É muito interessante que Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua sabedoria, Ele ainda assim preserva a hierarquia na família em relação ao pai com os filhos, marido com a esposa. Então o que a gente está lendo aqui, que é muito interessante, é o seguinte: se a menina ela fazia um voto a Deus e o seu pai soubesse do voto, mas não falasse nada, a menina continuaria com o voto e faria o voto. Maravilha. Mas mesmo que ela tivesse feito o voto a Deus, contado ao seu pai, o seu pai tinha o direito dado por Deus, por ser pai, de proibir, não continue com esse voto. E Deus não ia imputar culpa sobre a moça, respeitando a decisão do pai da família, assim como o marido também, na mesma lógica. Isso é muito interessante mesmo, tá? E a gente precisa se debruçar nisso aqui para a gente entender princípios valiosos de Deus em relação à dinâmica familiar, tá bom? E verso 14 e 15. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos que a obrigam. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Por quê? Porque ele meditou, porque a ideia é essa, né? Ele meditou, ele entendeu que era uma coisa entre a mulher e Deus. Por sabedoria ele preferiu calar-se consentindo. Mas não porque não tinha uma opinião formada. Entende? A questão do agir da sabedoria, tá bom? Vamos lá. Último, Números capítulo 31. Primeiro destaque aí no verso 2. Vingue-se, o Senhor, né, vai dizer a Moisés, vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram os israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Essa é a última batalha. Repara que Deus não fala assim para Moisés, né? O comissionado, o cara cheio da... O cara escolhido por Deus, o íntimo de Deus. Deus não fala assim: Moisés, aproveita, você fez o que tinha que fazer, curte a aposentadoria, aluga uma cabana na beira da praia, vê o pôr do sol, nascer do sol todo dia, né? A vida valeu a pena. Muita gente pensa inconscientemente, tá? Por exemplo, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí a pessoa pensa assim: já fiz tudo que tinha para dar. Como se esse versículo estivesse falando isso, né? Já fiz tudo que eu tinha para fazer, graças a Deus já né, fiz até mais do que eu devia. Lá no céu, meu garladão já tá certinho, já lá para mim. Combati o bom combate, né? E guardei a fé. Só que a gente vê aqui um padrão diferente. Antes de morrer existe uma missão. Já reparou que para Deus nunca é tarde demais para alguém, de forma que esse alguém não possa aprender alguma coisa nova? Deus, se você reparar, ele faz questão de pegar velhos... O que é o velho? O velho ocidental, em sua maioria, é assim: a gente chega nos 60, 70 anos e a gente fala assim, né? A gente, eu não cheguei lá e nem sei se eu chego, né? Mas fala assim: já aprendi muita coisa, a gente velho não pega mais nada não sei o quê. Só que Deus sempre quer ensinar alguma coisa. E agora, de novo, Moisés tá prestes a morrer. Não, antes de morrer você vai lutar uma guerra. Vai lutar uma guerra. É isso aí, tá? É isso aí. Ninguém é velho demais que não possa aprender alguma coisa nova, e nem novo demais que possa rejeitar um ensinamento que poderia ser agora para depois, porque tá muito novo. Tá certo? Bom, então, o que vai acontecer? Moisés
será levado a esta batalha, tá bom? E no meio disso, a gente vai ver o que? Verso 8. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requen, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Lembra Balaão? A gente falou muito? Pois é. A gente está vendo aqui então que Israel venceu essa guerra aqui. Tá beleza? Maravilha. E aí, o que vai acontecer? O povo obstinado, o que eles vão fazer? Israel traz prisioneiro, não era para trazer. E novamente vem praga sobre Israel. Só que dessa vez é aplacado, tá bom? E no verso 49, último destaque aí pra gente fechar. E lhe disseram: seus servos contaram os soldados sobre nosso comando, e não está faltando ninguém. Após a guerra foi feito um recenseamento para saber se alguém, quais eram as baixas da guerra, se alguém havia morrido, né? E, para surpresa de um povo que vê Deus lutando por ele, né? É isso que a gente precisa aprender para nossa vida. A resposta foi: seus servos contaram soldados sob nosso comando, e não estava faltando ninguém. Nem todo lugar tem, principalmente exército, né? Deve ter um que é ruim, né? Principalmente naquela época, com espada, pau, sei lá o que. Espada eu acredito que nem tanto, porque nem talvez tinha tanto recurso assim, tudo. Mas um povo que viu uma guerra em que não houve nem uma baixa. Isso é inédito na história. Na verdade, a gente precisa entender que Deus sobre a nossa vida é exatamente isso que acontece, entendeu? É exatamente isso que acontece. Bom, e encerrando agora então com esse versículo 49, onde a gente vê que não morreu ninguém, a gente também encerra os 7 capítulos de hoje aqui em Números 31. E depois, no próximo vídeo, a gente encerra o livro de Números, tá bom? E a gente vai para Deuteronômio. Foi muito bom ter vocês até aqui e vamos seguir firme o desafio. Até breve, até o próximo vídeo. Valeu!